Vou chamar o Luiz agora para começar com isso. Amigos, boa noite. Boa noite. Que Deus e Jesus nos iluminem para que possamos, no transcorrer desta noite, colhermos algo substancioso em torno do amor, em torno daquilo que nos leva realmente ao encontro de Deus. O tema que iremos abordar essa noite, a arte e o espiritismo, é um tema que ainda nos encontramos bastante distantes do seu entendimento. Conhecemos muito pouco ainda da arte sendo transcendida dentro da doutrina espírita. Logo após ao lançamento do Livro dos Espíritos, já houveram em Paris, na França, algumas manifestações artísticas. A primeira obra mediúnica, pintada, desenhada, chamada A Casa do Profeta Elias, foi lançada logo após a publicação do Livro dos Espíritos. Em seguida, lançaram-se peças teatrais e poemas. Quando o Espiritismo chega até o Brasil, também tivemos algumas manifestações mediúnicas de cunho artístico. Manifestações estas muito divulgadas na imprensa e mesmo no meio científico, quando a imprensa e o próprio mundo científico daquela época tentavam desmascarar essas manifestações, pois o Espiritismo surge no Brasil bem na época em que as doutrinas como catolicismo e protestantismo encontravam-se em auge. As materializações de Uberaba foram manifestações mediúnicas que ocorreram à penumbra, no escuro, quando o médium Otília Diogo se concentrava e exalava pelas narinas, pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos, o ectoplasma. O ectoplasma é uma forma do fluido cósmico universal através do qual, manipulada pelos espíritos, e no caso pela própria médium, que produzia abundância, formava um espírito, formava uma entidade, um ser palpável assim como nós. E isto gerou no mundo, na época, especialmente aqui no Brasil, muita curiosidade como acontecia. Tratava-se de uma fraude, segundo a imprensa da época. Tanto que esse material ele foi muito divulgado na revista Manchete, que hoje não existe mais, e serviu assim de um instrumento de pesquisa quando os cientistas e a imprensa resolveram fechar um container. Nesse container ele foi totalmente lacrado. A médium ficava no ambiente sentada, juntamente com os repórteres. Depois que eles adentraram no ambiente, esse ambiente foi totalmente lacrado, porque julgavam esses repórteres que se tratava de uma fraude. No entanto, após testadas todas as experiências, não foi constatado fraude em hipótese alguma. Então já eram, na época, manifestações artísticas no meio espírita. Cleide Alves
nos diz que a arte é a mais fidedigna expressão do sentimento humano. Faz parte do processo da evolução orgânica e espiritual da humanidade. A sua beleza tem uma associação direta com os nossos sentidos. Um som, uma forma, uma cor despertam emoções particulares em cada um de nós. A função da arte dentro da doutrina espírita é unir o belo da arte com o bem. Como a doutrina espírita chega ao nosso mundo através das manifestações do Espírito, através das manifestações mediúnicas, e houvera já sido prometida pelo próprio Cristo, que disse que viria um Consolador, que iria reviver tudo aquilo que ele havia dito e ensinar coisas que naquela época não ele poderia dizer, porque a humanidade da época ainda não estava apropriada a receber, a entender certos ensinamentos. Ele então enviaria o Espírito da Verdade, o Espiritismo, que é, sem sombra de dúvida, o Cristo redivivo. Quando se fala que o Cristo voltará, que o Cristo reencarnará novamente, ele já está reencarnado, ele já está entre nós, materializado, sem sombra de dúvida, pela doutrina espírita, pela doutrina dos espíritos, que juntamente com ele, com sua falange de espíritos, vem trazer até nós coisas que naquela época até então desconhecíamos, e vem reavivar os seus ensinamentos. A arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas, que se propõe a aliar os princípios e valores éticos, princípios morais do espiritismo às manifestações artísticas em geral, por meio da arte e educação e ao serviço do bem e do belo. São esses dois fatores, o belo junto com o bem. A arte espírita tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita aliada ao entretenimento e à educação, à luz do Consolador prometido pelo Cristo. O espírito de Rossini, lá em Obras Póstumas, ele diz: o Espiritismo irá depurar a arte que conhecemos, e esta arte depurada será aquela inspirada nos ensinamentos da doutrina espírita. Esta arte, então, com fundamentos éticos e morais da doutrina espírita, ela pode se manifestar através da poesia, através da pintura, da dança, do teatro, peças teatrais, através da música, do cinema e das telenovelas. E, inclusive, temos no cinema grandes obras com fundo espiritualista e espíritas. A última que tivemos oportunidade de assistir foi sobre o Divaldo Franco, uma história emocionante, uma parte da sua vida que até então a maioria desconhecíamos. Uma de suas vindas aqui em Itajaí, ele contou essa parte da sua vida que é narrada no filme. É um filme realmente muito interessante, muito emocionante. Essas manifestações que vêm até o artista, até o poeta, até os autores, elas vêm de forma inspirada, através da inspiração ou da intuição. A inspiração é quando nós recebemos dos amigos espirituais, daqueles encarregados de produzir determinada mensagem, as suas influências. Percebemos e recebemos as suas mensagens. Já a intuição é quando desabrocha em nós, do nosso subconsciente, atos, fatos, acontecimentos, conhecimentos de vidas passadas e até do presente, que vem à tona e nos permite
essas realizações de forma artística, de forma escrita, através de uma poesia. Poucos de nós, vejam o pequeno conhecimento que nós temos. Eu, por exemplo, eu me criei na doutrina espírita desde criança. A minha família era a maioria dos meus tios e parentes que iniciaram, que foram fundadores da primeira casa espírita na minha cidade. E eu, desde criança, me criei naquele meio. A maioria de nós não sabe que a primeira obra psicografada por Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, era uma obra de poesia. Por quê? Porque nós nos interessamos em outras obras, em obras de cunho instrutivo, e esquecemos que, de repente, em uma poesia, em um verso, vem muita coisa bela ali, aliado ao bem. O belo da poesia com informações éticas, morais e que, no fundo, nos trazem instrução. Kardec, em 1860, pela primeira vez, utilizou a palavra arte espírita. Mas, após essas manifestações artísticas, lançadas logo após o Livro dos Espíritos, houve uma experiência realizada durante 7 anos na França por um grupo Amitié, dirigida por Henri Salzen em Lyon, quando se materializavam cerca de 200 flores, sempre a luminosidade. Não era o caso que ocorreu aqui no Brasil, as materializações de Uberaba, e eu esqueci de lembrar que a média Otília Diogo, quando manifestava, materializava esse espírito, sempre ele vinha trazendo flores de jasmim. A primeira coisa que se percebia era um cheiro de jasmim. Depois chegavam as flores e depois esse espírito começava a sua formação, a sua materialização. Mas nessa experiência lá na França, era a luz do dia, a claridade. Essas flores vinham recobertas de um fino orvalho, como se elas tivessem acabado de ser colhidas. E eram flores muito mais belas das que a gente conhecia aqui na Terra. Eram flores trazidas de regiões do plano espiritual até nós, como uma forma de manifestar o apreço da espiritualidade a esse grupo de trabalho. Era, segundo consta na Revista Espírita de 1885, um fenômeno magnífico. Mas, na realidade, o que é arte? O que é a arte dentro do Espiritismo? E Emmanuel, em O Consolador, com a sua sabedoria milenar, e sempre Emmanuel está presente com conhecimentos magníficos, com manifestações fabulosas, ele vem nos dizer a respeito da arte. O artista, observe assim, a gente tem até dificuldade de compreender pelo grau, pela intensidade da superioridade do espírito do quilate de Emmanuel. Ele diz que o artista da beleza é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibrantes do sentimento humano. Olhem bem o que ele frisa ali, ó. Tanger as cordas mais vibrantes do sentimento humano, alçando-o da terra ao infinito e abrindo em todos os caminhos dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. Traduzindo para nós o que Emmanuel quis dizer com isso, que a finalidade da arte é nos sensibilizar, é sensibilizar os nossos corações, porque através dessa sensibilidade que a arte pode nos proporcionar, ela nos lança até Deus, porque amolecer os nossos corações, às vezes empedernidos pelas dificuldades que passamos aqui na Terra, pelos problemas que enfrentamos, problemas causados por nós mesmos, ficamos às vezes frios,
calculistas muitas vezes. E deixamos de apreciar o belo, deixamos às vezes de amar, de abraçar, de afagar um filho, de dar atenção aos valores morais, aos valores do coração. Porque estamos embrutecidos com todos os acontecimentos, às vezes funestos que nos cercam, diante de todas as dificuldades para conquistar aquilo que nos propomos aqui. E a arte tem essa finalidade, nos trazendo o belo, a arte espírita, juntamente com o bem, uma arte ética que a sua prioridade é a moral, é a arte e educação, juntando isso para nos sensibilizar. Porque nós só chegaremos até Deus à medida que nos sensibilizarmos, que melhorarmos o nível do nosso coração. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar para as pessoas, que a gente pode fazer para medir o grau de amor que nós temos em nosso coração, que nós podemos fazer para medir a nossa sensibilidade. Experimente colocar uma Ave Maria de Schubert ou de Mozart. Experimente. Quem assistiu o filme do Divaldo aqui? Alguém já assistiu? Se emocionaram? Choraram? Então, esta é a forma de nós medirmos as nossas emoções. Quem se emociona com o sucesso de um amigo, com realizações brilhantes ocorridas aqui na Terra, quando abraçamos aqueles que amamos, que o vemos bem-sucedidos, quando nos sensibilizamos, quando choramos ao ouvir uma música, são as formas de nós medirmos a nossa sensibilidade. No entanto, muitos de nós, e às vezes, infelizmente, a grande maioria, sequer percebemos alguma sensibilidade ao ver, ao assistir uma obra magnífica dessas. Quando ouvimos uma música, quando assistimos uma apresentação brilhante, essas formas de sensibilidade, essas maneiras que nos portamos, é que nivelam o tom de sensibilidade que nos encontramos. E é bom analisarmos isso. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta para o Espírito Verdade qual é a finalidade da reencarnação. Por que nós reencarnamos? E a resposta dos Espíritos: Deus nos impõe a reencarnação para que possamos chegar à perfeição, mesmo sendo uma perfeição relativa. E aí, Emmanuel, novamente com a sua sabedoria lá no Consolador, fala na questão 204: a alma humana poder-se-á elevar até Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais, intelectivos. Quer dizer, se nós cuidarmos só do nosso aspecto moral, do bem, das coisas éticas, cuidarmos desse aspecto, poderemos progredir, poderemos chegar à perfeição sem o aspecto material, intelectual, da sabedoria intelectual. E observe o que ele diz, o sentimento e a sabedoria são as duas asas que a alma se eleva para a perfeição. Então precisamos do amor, do sentimento, da moral, mas também precisamos da sabedoria, do intelecto, do estudo intelectivo, do avanço tecnológico. Mas aí ele continua: no círculo acanhado do orbe terrestre, aqui na Terra, ambos são classificados como adiantamento moral e intelectual. Então vejam ali, o adiantamento moral é o sentimento, o adiantamento intelectual é a sabedoria. Ambos são classificados como adiantamento moral e intelectual. Eles são imprescindíveis ao progresso, sendo justo considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Então quer dizer,
o equilíbrio na nossa vida aqui na Terra sempre é muito importante. O equilíbrio da moral, do estudo religioso, com o equilíbrio intelectual. Mas, frisa Emmanuel, a superioridade do moral é muito importante. É preciso que a gente se dê conta disso e dê um pouco de prioridade para o aspecto moral. E fechando a questão 204, ele fala: a moral é o núcleo mais importante das energias evolutivas. É uma observação para refletirmos com prioridade. Mas nós sabemos que o princípio vital, criado por Deus, evolui e se desenvolve até chegar ao que nós somos hoje. E estamos atualmente no reino animal, no reino hominal, como fiz aqui. E esse reino hominal é que nos proporciona o despertar da nossa consciência. É aí que nós conseguimos acordar para a vida. E quando despertamos a nossa consciência, nós passamos a ter a liberdade. Somos livres. Mas no início da humanidade, já no reino nominal, o ser humano tinha muito mais, em grande capacidade, muito mais o instinto que nós trazemos lá do reino animal. O reino animal tem instinto, é o instinto de sua sobrevivência. Por exemplo, experimente: quem tem mais de um cão em casa, coloquemos uma bandeja com alimento para um cão e os dois vêm, inclusive podendo um morder o outro, para que ele consiga. Não é, vocês dirão de ser egoísmo? Não, instinto de sobrevivência. Quando nós observamos na selva um leão abatendo uma girafa, o leão é um ser mau, é ruim? Não. Ele, pelo instinto de sobrevivência e da sua família, é que ele abate a sua presa. Faz parte, inclusive, do processo da cadeia alimentar. Esses acontecimentos no homem, em nós, ocorrem também ainda, porque, embora evoluindo mais a nossa consciência, a inteligência, nós ainda trazemos o instinto em nós. Esse instinto desenvolvido em nós, no ser humano, vai chegar ao sentimento. Nós desenvolvemos nosso instinto através da educação, do despertar da consciência, do amor. Vamos chegar ao sentimento. Esse sentimento elevado, cultivado em nós, vamos chegar ao objetivo final, que é o amor. Este aqui é a finalidade da vida. E o espírito de Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso físico. Então, à medida que nós progredimos, nós vamos transformando esse instinto em sentimento. No Livro dos Espíritos, na questão 73, Kardec pergunta se o instinto depende da inteligência. E os espíritos respondem: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. É uma inteligência fragmentada que nós encontramos nos animais, o chamado instinto. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então vejamos, essa situação, nós viemos do reino animal com instinto, mas desenvolvendo esse instinto, nós transformamos ele em sentimento, embora a gente não deixe de ter o instinto. E desenvolvemos em sentimento porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de decidir o que queremos, que no reino animal ainda é muito fragmentado. Por isso, por exemplo, nós nos alimentamos por um instinto de sobrevivência. Chegando ao ponto de uma mãe, por exemplo, uma mãe na sua casa só tem alimento para uma pessoa e ela tem um filho pequeno. Só dá para um se alimentar.
E ela, pelo livre-arbítrio que ela já tem, ela decide em ficar com fome e dar o alimento para o seu filho. É um livre-arbítrio, é uma decisão que cabe à mãe. O livre-arbítrio nos permite decidir a nossa vida, nos permite acertar e errar. Mas o Espiritismo vem para matar não só a morte, mas para matar também esses preconceitos de que se erramos, seremos punidos. Se nós fizermos o correto, vamos para o céu; se fizermos o errado, vamos para o inferno. Quando morrermos, está lá um Deus humano, que é a nossa ideia ainda, está lá para nos julgar. O Espiritismo vem para acabar com esses paradigmas, vem para matar esses preconceitos com a vida, nos ensinando que todos nós, de uma forma ou outra, através da reencarnação, como nós vimos, chegaremos um dia à perfeição relativa. Uns de nós chegaremos antes, outros, infelizmente, chegaremos mais tarde, porque muitos de nós escolhemos uma estrada sinuosa para seguir, muito embora muitas vezes a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, estaria dizendo: Luiz, pega a estrada da direita. Mas eu não, como sou um pretenso entendedor da doutrina espírita, eu resolvo escolher a estrada esquerda. E essa esquerda é cheia de buracos, é sinuosa, não é uma estrada pavimentada. Então eu vou chegar depois daquele que escolheu a da direita, que é uma estrada já pavimentada, reta, perfeita. Mas eu serei castigado porque escolhi a esquerda? Não, eu só chegarei depois. Então esta ideia de preconceitos de certo e errado, o Espiritismo vem quebrar isso aí, nos ensinando que nós chegaremos um dia à perfeição relativa pelas nossas escolhas, pelos caminhos que resolvemos seguir. Erraremos muito, com certeza, muito ainda, mas também acertaremos. E somos responsáveis pelos nossos erros como pelos nossos acertos. Os méritos das nossas conquistas são integralmente nossas, pelas nossas escolhas. Porque Deus não pode modificar o nosso caminho. Deus não interfere sequer nas nossas decisões. Ele nos dá as ferramentas, essa maravilha que é a natureza que nós temos aqui, nos dá esse corpo físico que é uma arte, talvez a arte mais bela da humanidade, para que a gente, nos utilizando desses recursos, possamos ajudá-lo a construir um mundo melhor. E através das nossas atitudes é que nós chegaremos até ele mais breve ou mais lentamente, sem sermos punidos. Porque o que importa na vida, como a gente viu ali, é o quanto nós amamos. Porque a gente vem na Terra aqui é para aprender a amar, é para isso que a gente vem. Porque é amando que a gente consegue se reconstruir, que a gente consegue o progresso. Porque quando estivermos lá do outro lado, partindo para o outro lado da vida, não vai ter nenhum Deus nos esperando lá, nem mesmo Jesus, porque nós estamos ainda muito distante disso, mas estaremos lá com certeza com a nossa consciência. E ela nos perguntará o quanto amastes. E o quanto nós amarmos aqui na Terra agora é que vai qualificar o nosso futuro. A beleza do nosso futuro será proporcional à nossa quantidade de amor que espalhamos na Terra. Mas o homem, com a sua liberdade, ele também, pelo instinto, ainda protege a sua prole, chegando ao ponto de, por exemplo, se tivermos a nossa casa assaltada, de matarmos, para proteger os nossos filhos, para proteger a nossa vida. Isso é instinto ainda de Deus, instinto de proteção, assim como a reprodução para preservar a espécie, que se dá através do sexo. É a forma, é o instinto, o sexo ainda em nós, de reprodução, de manutenção da espécie. Mas ocorre aí, e o exemplo do sexo é importante para nós verificarmos, que às vezes nós, os homens, pelas sensações e pelos desejos, desviamos os nossos caminhos. E quando nós vemos uma bela mulher cheia de curvas, deslumbrante,
somos capazes muitas vezes de abandonar os nossos filhos, as nossas famílias, para seguir aquele caminho. Isso é errado? Cada um é que vai dizer com a sua consciência como o tempo. Mas o Espiritismo nos diz que somos responsáveis por tudo aquilo que decidimos. Porque temos o livre-arbítrio e por esse livre-arbítrio resolvemos decidir dessa forma. Não só os homens, as mulheres também hoje, nós somos iguais. Muitas abandonam suas famílias para seguir aquilo que acham ser melhor. No entanto, ao invés de seguirmos o que denota claramente para nós as leis divinas, nós nos deixamos envolver pelos desejos, pelas sensações. Em sua origem, o homem era só instintos. Hoje, quando adquirimos o livre-arbítrio, instruído e depurado, nós passamos então a ter sentimentos. E no momento que temos sentimentos, podemos aprender pela vida, pelo despertar da consciência, a ter o amor e compreender que é a coisa mais maravilhosa que existe na Terra, que a finalidade da nossa existência é isso aí. Quando aprendermos a amar, nós estaremos com certeza nos aproximando mais da divindade. Mas infelizmente nós ainda priorizamos muito as coisas materiais. Priorizamos ainda o ter, ao invés de nos preocuparmos mais com o amor. É preciso que haja um equilíbrio. É preciso que a gente, ao invés de priorizar o material, que passe a priorizar o moral. E o que é que ocorre? Nós que vivemos num mundo, num local deslumbrante como esta região maravilhosa, começamos a ver obras fantásticas, faraônicas. Quem de nós não quer ter um apartamento da cobertura lá no prédio mais alto que está saindo lá na Barra Sul? Quem não quer ter uma Ferrari, uma Lamborghini? Todos nós temos desejos, né? Só que esses desejos, quando não há equilíbrio, quando nós não compreendemos o limite das coisas que queremos ter, ficamos, quando não podemos, insatisfeitos. Isso nos gera mágoa, amargura, e toda vez que ficamos insatisfeitos, ficamos infelizes. De forma alguma se quer condenar a ambição por essas coisas, porque se não ambicionássemos, o mundo não progrediria. Imaginem quantos empregados uma empresa dessas, quantos alimentos são levados para suas famílias, da quantidade de emprego que uma empresa dessas gera, é muito importante para o nosso progresso. Mas nós, como consumidores equilibrados, precisamos discernir quais são as nossas prioridades. E precisamos entender, numa visão infelizmente ainda material que nós temos, que precisamos priorizar o moral sobre o material. E encerrando o que trouxemos aqui de material sobre a arte, voltamos lá para o começo, para aquela primeira pergunta feita, e Emmanuel responde o que é a arte para nós. E ele ressalta muito bem que a finalidade do médium artista, através do seu trabalho, é tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, nos alçando da terra ao infinito, isto é, nos lançando a Deus. É a forma de observarmos esses sentimentos, é a forma de nos sensibilizar pela dança, pela arte, pelo filme, pela poesia, pela música. Por que usamos uma música agradável em todas as casas espíritas praticamente? Porque é o momento, quando nós chegamos aqui, de nos nivelarmos com a espiritualidade, de nos sensibilizarmos os nossos corações. E assim nos sensibilizamos, teremos um contato maior com a divindade. Divaldo sempre frisa muito isso, que a música é a arte mais sublime, que a música é capaz de movimentar as nossas fibras mais íntimas, que ela nos eleva a padrões vibratórios superiores ao da Terra. E isso que ocorre quando nós estamos aqui, estamos vibrando pela música que é tocada no começo da reunião. Quando nós nos concentramos nela, somos capazes a nos contactar com esferas superiores, com aquela espiritualidade amiga que está aqui para nos servir neste hospital, neste laboratório, que é onde nós nos encontramos nas casas espíritas,
capaz, às vezes, de realizar cirurgias magníficas com esta nossa frequência vibratória quando contatamos com a espiritualidade. O Brasil é um dos países onde abriga o maior número de artistas espíritas. A Associação Brasileira de Artistas Espíritas hoje já conta com mais de 200 associados. Relembrando aquilo que falamos no começo, que Parnaso de Além Túmulo foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier, uma antologia de poemas atribuída a poetas desencarnados. Essa primeira obra que ele psicografou foi lançada em 9 de julho de 1932 pela Federação Espírita Brasileira. E aqui nós temos algumas relações, alguns filmes que já foram produzidos, se não de temática espírita, de temática espiritualista, que muita coisa boa se pode tirar, e lembrando aí, as cores é por uma questão de desconfiguração, mas lembrando Divaldo, Mensageiro da Paz, e agora nós já temos também Paulo, né? Que são filmes que não podemos deixar de ver, muito importante. Lembrando que também filmes estrangeiros, temos muitos filmes estrangeiros abordando o espiritualismo, abordando o espiritismo, e quem não viu ainda, um dos mais interessantes, que é o Ghost, do Outro Lado da Vida, não perca de ver, ainda existe, dá para pegar na Netflix e em nome dessas filmes gravados. É muito importante essa comparação que faz com a espiritualidade, um filme também comédia, muito legal da gente ver. Tivemos séries na TV, tivemos telenovelas que já foram produzidas também abordando a temática espiritualista, ressalta-se isso, alguma coisa de espiritismo. A última foi Espelho da Vida, muito interessante, quem viu, porque ela trouxe para nós uma ideia assim de por que Deus não permite a gente reencarnar de lembrar do passado. Por quê? E configurando a vida passada com a vida presente com os mesmos artistas, eles nos deram a ideia que a gente continua sempre reencarnando no mesmo meio. Não pense que daqui nós vamos alçar voos lá para Nova York, Paris, nas próximas existências. Provavelmente vamos continuar no mesmo meio familiar que nos encontramos hoje. Por quê? Porque dificilmente nós, espíritos inferiores ainda, não conseguimos dissipar aquelas arestas, aquelas rusgas com a sogra, com o sogro, com o irmão, com a irmã, com a mulher. Nos separamos 1, 2, 3 vezes e depois vamos precisar nos encontrar, se não pelo amor, pela dor. Tanto o amor como a dor nos aproximam. E através dessas experiências é que nós vamos aprendendo a amar. No momento que dissiparmos naquele grupo familiar essas experiências, que não levarmos essas picuinhas ditadas pelo egoísmo, espinhos para o futuro, quando desencarnarmos, aí poderemos lançar voos em outras famílias e outras experiências. Mas por enquanto sei com certeza que a maioria de nós vamos ainda permanecer nos mesmos meios. Leon Denis diz que o estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios, a luz, os raios de luz, as cores, encontram em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser, na medida da nossa evolução. É isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas. É o belo aliado ao bem. A evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, desenvolvem-se nas almas de vidas em vidas e terminam por produzir o talento, o gênio. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com seu grau de receptividade. Então, por aquela sensibilidade tangida em nosso coração, é que nós teremos a capacidade de perceber e sermos receptivos a esses lances de amor, de sabedoria que a espiritualidade nos apresenta. A fusão do bem com o belo é o objetivo sublime da criação. Então, espero que essa temática possa ter trazido para nós uma forma de nos comportarmos
e percebermos, diante as belezas que o artista nos demonstra, algo que venha nos auxiliar a nos sensibilizar um pouco mais. Que Deus ilumine a todos nós, para que todos nós também possamos iluminar o caminho de todas as pessoas que compartilham conosco a presente vida na Terra. Boa noite a todos.